Bom dia a todos, né? Com muita alegria que a gente dá início a essa defesa do trabalho de conclusão de curso do Paulo, né? Eu vou deixar que ele apresente o trabalho. E, Paulo, você tem entre 15 e 25 minutos para apresentar e depois a banca tem até 20 minutos para te arguir, certo? A hora que você estiver pronto, você me fala e pode ir. Tudo bem. Então, podemos começar já, né? Eu me apresento. Meu nome é Paulo Henrique Gonçalves Aranha, eu sou graduando do curso de licenciatura plena em Pedagogia pela UFTM, né? E estou hoje aqui defendendo a minha tese de meu trabalho de conclusão de curso. O meu professor e orientador é o Luiz Gustavo da Conceição Galego, né? E antes de começar o trabalho, eu acredito que falar sobre isso é falar sobre ancestralidade. E falar sobre ancestralidade é falar sobre afetividade, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu morei com a minha bisavó, né? E sentávamos na beira da varanda e a gente ficava lá horas conversando, né? E em uma dessas conversas, ela que foi neta e filha de pessoas escravizadas, ela me ensinava algumas palavras do dialeto que era falado no Congo, né? Então, assim, eu cresci com essa afetividade ancestral, né? Então, é sobre isso que o meu trabalho traz. Ele fala sobre palavras de origem africana, né? Na obra de Kilson de Oliveira. Pode passar, por favor, Gustavo. Então, eu trago aqui um pouco da escritora, né, da Kilson, que é uma professora pesquisadora, né, e ela trabalha com contação de histórias, né, ela faz um trabalho bem interessante, voltado realmente para crianças, né, na questão da valorização de si mesmo, né. É interessante, ela tem várias obras, Taió em quadrinhos, Omaobá, enfim, ela tem uma vasta obra e um trabalho muito interessante sobre ancestralidade, né, afirmatividade para crianças e jovens. Pode passar. Trago a obra, né, Taió em quadrinhos, que foi ilustrada pela Amora Moreira, né, e essa obra ela é bem interessante porque ela, em cada página, ela traz algum tipo de história, né, que uma criança negra pode viver, né, desde o cabelo, desde a cor da pele, desde sonhos que ela pode ter na vida, enfim. A obra em si, ela traz todo esse aspecto do mundo infantil, né? A importância, trabalha o orgulho, reforça a importância do respeito às diferenças, do orgulho da própria história, né? Então, assim, é uma obra de bastante importância, né, no cenário infanto-juvenil brasileiro. Pode passar. Né? Então, esse trabalho que eu trago, ele trata sobre os elementos linguísticos, né, de origem africana na obra. Como a escritora Kilson de Oliveira ela faz isso, como ela traz isso, né, e não só nos elementos linguísticos, né, mas ela também faz isso de modo que ela trabalha os elementos visuais, porque na obra, né, ela faz uso de elementos, né, de origem africana, como os Zandinka, Sankofa, espelhos, né, se a gente for pensar na questão dos orixás, né, ela traz todos esses elementos para dentro da sua obra, né? Então, assim, ela trabalha, né, com o corpo em si, né? Os corpos que são constituídos, né, numa lógica eurocêntrica, né, um corpo mecânico dividido que tem uma estética rígida e defendida do comportamento. Então, ela trabalha vários elementos linguísticos, né, não só a fala, mas o corpo em si como um todo. Pode passar. Né? Então, a justificativa do meu trabalho, né, por mais que eu tenha escrito isso aqui, né, eu acho que a justificativa maior, ela parte pela questão da afetividade, né, e da valorização, né, que nós temos que dar ao que é nosso, né? Eu acho que o que é nosso tem de ser nos dado por direito, né? E a língua, inclusive, foi tirada de nós,
né? Então, assim, eu acho que retomar isso, né, é uma grande justificativa que eu posso dar, né, em relação ao que motivou esse trabalho, né? Pode passar. Né? E o objetivo do trabalho, né, é analisar o uso da linguagem de origem africana na obra de Cristiano de Oliveira, né, com foco especial no quadrinho Palavras, né? Porque, como eu disse, cada página conta-se uma história. Eu vou focar mais no quadrinho Palavras, né? Aí eu tenho os objetivos específicos, né, que eu quero explorar, eu quero analisar e eu também quero examinar, né, a obra, né, o quadrinho, né, e poder tirar dele aspectos, né, que eu possa explorar em relação ao uso que a escritora faz na obra, né, das palavras, enfim, nos quadrinhos. Antes, eu trago uma reflexão, e eu trago no trabalho uma reflexão, né, que é de extrema importância, que a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 7.716 de 89, né, felizmente elas existem, né, mas eu comecei a pensar também, né, a que ponto chegamos, né, que precisou-se de leis, né, para que pudesse, né, a cultura afro-brasileira ser respeitada, ou será que é respeitada, né? Eis a grande questão, porque o que a gente vê é que, por mais que exista essa lei, né, por mais que ela torne obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, o que a gente pode perceber é que ela só é feita em novembro, né? Infelizmente, assim, o maior foco dela é em novembro. Ao contrário, o ano todo, porque eu, quando cresci, enfim, quando criança, as histórias de príncipes e princesas, elas eram contadas corriqueiramente, né? A gente tinha muito acesso a isso, né? Agora, a nossa cultura africana, né, as histórias, se bem que na época elas não existiam, mas agora com mais intensidade existem, né? E a gente não tem ainda muito acesso a isso, nem a gente tem um material muito bom, né? Então, assim, a importância de termos a lei, sim, né? E temos a lei que torna crime, né, o racismo, é super importante, e trabalhar isso nas escolas também é de extrema importância, né? Pode passar, Gustavo. Então, assim, o que eu quero fazer é juntar todos esses aspectos, né, os aspectos literários e os aspectos educacionais, né, e partir para uma análise da obra da escritora, né, porque a intenção é integrar a literatura negro-brasileira infanto-juvenil no currículo escolar, não apenas ele enaltece a experiência de aprendizado dos alunos afrodescendentes, como, do mesmo modo, promove a sensibilização e o entendimento entre os alunos de diferentes origens étnicas, né? Eu sou professor e eu acho muito interessante que, às vezes, eu peço para os alunos pintarem as suas famílias, né? Eu dou aula de inglês, né? Color your family. E muitas crianças, ao se retratarem, elas se retratam ainda com tons de lápis claro, né? E eu não falo nada, né? E, em contrapartida, eu vejo já outras crianças que se retratam já com um lápis em tom marrom ou um outro tom mais escuro, né? Então, eu fico percebendo o quanto ainda eles não têm percepção de si, né? E é claro que isso é reflexo de suas famílias, né? Mas o reflexo também que parte de suas famílias é reflexo do que elas não tiveram também, né? Elas não tiveram esse letramento racial, né? E o que vem acontecendo agora é justamente isso, né? O que essas obras têm trazido é justamente isso, a tentativa, pelo menos, desse letramento racial, né? Que parte e deve partir da infância, né? Para que tenhamos aí no futuro adultos, né?
letrados racialmente. Eu gosto muito desse termo, letramento racial, que ele é tratado por dois amigos pesquisadores, né, Leandro Passos e Luana Passos, né? Os dois, eles atuam na área, né, de estudos étnicos raciais, e eles falam muito sobre essa questão do letramento racial, e ele deve partir da infância, né? A partir daí, podemos formar jovens adultos, né, com maiores perspectivas de si. Né? Agora eu parto já para uma análise maior da obra, né? E é interessante que aqui o Sam, né, ela traz desde o nome dos dois personagens principais, que é Taió e Kayode, né? Então ela traz, eu trago aqui um trecho da obra em que a Taió, ela se apresenta e ela explica o significado do nome dela, né? Então ela diz o seguinte: olá, eu sou a Taió. Foi o meu avô quem escolheu o meu nome, que significa da alegria em Yorubá. Algumas pessoas já me conhecem, pois andaram visitando o meu mundo em outras histórias repletas de pessoas com cabeleiras crespas e altas como a minha, um penteado chamado Black Power, né? Então, assim, o nome da personagem Taió, né, traz um significado positivo, né? E é interessante porque isso ela traz através da ancestralidade dela, porque foi o avô quem a ensinou, né? Foi o avô quem trouxe o significado do nome dela, né? E é importante também a gente reparar, porque ela, na fala dela, ela já traz empoderamento, né? Ela fala do cabelo dela com propriedade, né? Com cabeleiras crespas e altas como a minha, né? Ela fala isso com orgulho. E ela depois nomeia, né, com o nome, né, Black Power, que é o nome do penteado como nós conhecemos. Pode passar. Então, olha só, sobre os nomes dos personagens, Passos e Passos, que é o Leandro Passos e a Luana Passos, né, eles salientam o quão importante e significativo foram a escolha dos nomes das duas crianças, pela sabedoria do avô ao escolher o nome da neta e pela explicação feita a partir do grupo etnolinguístico africano Yorubá, em que o nome próprio metaforiza a menina Taió de forma positiva, né? É tratar a criança negra de forma positiva, dar-lhe elementos que ela se sinta valorizada, né? Taió, do mesmo modo, os pesquisadores acima citados falam sobre a escolha do nome do garoto como cônsul, assim como a positividade do nome de Taió, a de Kayode, demonstra ao leitor que a questão familiar também é destacada, a alegria está presente e a identidade está firmada. Então, assim, é muito bonito, né? A gente ter essa percepção do quanto essa ancestralidade, né, esse conhecimento ancestral, ele nos pertence e podemos fazer uso dele, né? Desde a infância, você conhecer as suas origens, né, e orgulhar delas também. E isso, então, é genial. Então, eu quero falar sobre agora o formato da obra, né? Quadrinhos, né? Quadrinhos, eu acredito que seja ali, né, o livro, né, infantil, infanto-juvenil, que a gente logo tem contato a partir da infância, né? A gente tem lá os quadrinhos do Maurício de Souza, enfim, de muitos outros. Então, assim, e por ter uma leitura, uma comunicação fácil com o jovem, né? Então, acredito que tenha sido isso a escolha da escritora para eleger, né, este formato, né? Além disso, ela escolhe também uma arte vibrante, né, e expressiva, que reforça as emoções dos personagens, né? Ela traz muitas cores, né? Ela traz muitos elementos, né, de origem africana, como eu disse, ela traz sancofas, ela traz andincas, né?
ela traz esses elementos simbólicos, né, como acessórios e estampas, né, e que cada detalhe visual contribui para uma imersão em um universo, né, que celebra a negritude, né. Aqui eu trago o quadrinho em si que eu vou tratar, né, palavras, e aí tem o diálogo entre eles, né, Taió, Caiodê, né, e uma baiana, e onde eles exploram, né, o palavra acarajé, enfim, né, e o significado dessas palavras. A gente pode reparar também a vibração das cores, né, as cores são muito vivas, né, e os elementos também em cima, que parecem uma bandeirinha, são elementos, olha só, simbólicos. A gente tem andincas, a gente tem ali um desenho de um pente, né, aquele pente garfo. Então, assim, ela explora, né, mesmo num quadrinho, né, que de repente a história tem ali 3 falas, né, 3 balões, né, ela consegue levar uma série de elementos para dentro dessa obra que comunica com o público e traz histórias ancestrais, né? Então aqui o foco é a palavra, né? Mas também ela comunica, né, através de outros elementos que também falam, né? Agora, tratando mais objetivamente da obra, né? No quadrinho Análise, é elaborada uma narrativa em que o texto aborda a herança cultural africana presente na língua portuguesa, destacando como os povos africanos que foram trazidos ao Brasil durante o período escravocrata contribuíram para a construção da identidade brasileira. Palavras como acarajé e berimbau refletem a cultura afro-brasileira, assim como cafuné, né, tão falada por nós, caçula, mostram a mescla, a cultura e a evolução dos significados e dos usos no cotidiano. Outro enfoque importante no quadrinho é o seu impacto na esfera educacional, né, que o Sandro de Oliveira, na qualidade de escritor e ativista, entende o papel efetivo que a representatividade atua na formação de crianças e jovens leitores, ao apontar termos como cafuné, caçula, cochicho, fuxico e jabá. Ela promove a diversidade na língua portuguesa e reafirma que o Brasil é um país de múltiplas influências culturais que devem ser valorizadas e respeitadas. E, né, depois de uma análise sobre a obra que eu faço, eu faço uma proposta de uma atividade em sala de aula, né? É muito interessante porque a própria Kyu-san, ela tem um material que chama Guia para Professoras e Professores. Nesse guia, ela traz atividades que podem ser trabalhadas em todos os quadrinhos, né? E todas as atividades que são trazidas por ela nesse guia, né? Ela traz como as habilidades da BNCC, ela traz o passo a passo, né, de fazer várias atividades sobre várias temáticas, né? Então eu trago aqui uma que ela pode ser feita do 3º ano, né, até o 5º ano do ensino fundamental. Então, assim, inicialmente os alunos serão apresentados à obra através de leitura orientada e contato visual com os elementos que acompanham o trecho do estudo, né? Qual a atividade for escolhida, no caso aqui, palavras, né? Após a leitura atenta, um detalhe pode ser levantado sobre as curiosidades e fatos interessantes sobre a origem e significado das palavras mencionadas no texto, né? Os alunos serão instigados a fazerem uma pesquisa sobre a cultura e as histórias dos povos africanos e suas contribuições linguísticas, né? Após este levantamento, né, a sala ou as salas de aula poderão ser divididas em grupo para que cada uma traga alguma ideia distinta, tais como desenhos e ilustração das palavras e seus significados, né? Aí eu pensei em um dicionário bilíngue, né, que aborda imagem, né, e a palavra, criação de história ou poemas utilizando palavras de origem africana, criação de cartazes ilustrativos, né, ou ainda manuais como um dicionário bilíngue que eu acabei de citar, que conste as palavras e seus significados
para que, assim, através de todos os trabalhos realizados, a escola, né, não só as salas que trabalharam com isso, mas toda a escola, né, possa ter acesso, né, e conhecimento do que os alunos viram, conheceram na atividade. E, por fim, né, a conclusão que o impacto, né, que a obra, né, Paiol em Quadrinhos, vai além da representatividade visual e textual, pois é importante para a construção de uma autoimagem fortalecida em crianças negras e proporciona um espaço de reflexão, né, para leitores de todas as origens. O quadrinho evidencia a importância de reconhecer e valorizar a cultura afro-brasileira desde a infância, promovendo uma formação mais crítica e sensível às questões raciais. Então, é este meu trabalho, né? Logo em seguida, eu tenho as referências e eu agradeço a banca, né, pela escuta atenta, né? Eu agradeço ao meu orientador Luiz Gustavo por ter abraçado a ideia e ter respeitado principalmente a ideia, né? Porque ele não mudou absolutamente nada da minha ideia. Disse, olha, minha intenção é fazer isso. E ele falou assim, é isso. Ele respeitou a minha ideia, né? E também eu quero agradecer aos que vieram antes de mim, né? Os que pavimentaram o caminho para que eu estivesse aqui hoje no espaço federal, né, e defendendo o trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado. Ai, Paulo, a gente fica até emocionado, né, quando tem essas situações. O orientador fala só no final, tá, Paulo? Primeiramente, eu gostaria muito de parabenizar você pela sua aula, gostei bastante, achei que você foi brilhante na tua exposição. E aí eu gostaria de agradecer muito à Vânia e ao Fernando terem aceitado estarem aqui participando dessa defesa. São duas pessoas importantes que trabalham junto comigo no mesmo instituto, aqui no UFTM. A Vânia, eu sei bastante do posicionamento dela em relação à questão da defesa de uma educação antirracista, de retorno à ancestralidade. E o professor Fernando, uma pessoa também bastante aberta para discutir as questões e que em breve ele vai assumir até uma disciplina dessa natureza, da mesma natureza que eu ministro na pedagogia, o Fernando vai fazer isso na biologia, no curso de biologia. Então são duas pessoas que eu acho que têm bastante a contribuir e estou muito grato por ambos terem aceitado. E aí eu queria ver com vocês dois quem gostaria de começar a arguição. Se a Vânia ou se o Fernando. Professora Vânia, você quer começar? Chama, né, pela proposta do tema, né, eu acho que é um tema muito legal, eu gostei muito, eu conheço as obras dela e, assim, a minha sobrinha, eu presenteei, bom, enfim, presenteei minha sobrinha com alguns né, das obras dela, então acho que é importante destacar isso, né, o trabalho que ela vem desenvolvendo, o cuidado com a escrita, o cuidado com as cores, com as ilustrações, assim, os trabalhos dela são maravilhosos, e aí parabéns, Paulo e Gustavo, pela escolha, né, do livro, e em específico, né, a escolha do termo, né, do tópico palavras. Bom, eu queria começar, eu acho que destacando algumas questões, só para dizer assim, ó, Paulo, é sempre no sentido de contribuir, tá? Assim, o texto está maravilhoso, gostei demais, mas é sempre, né, a gente está no papel, faz parte do ritual, é um ritual, tá bom? Então, que a gente precisa dialogar, mas dizer assim que o trabalho está muito legal, de novo, parabenizar pelo tema. Eu vou começar fazendo algumas sugestões, que são no sentido mesmo de melhoria do trabalho, tá? E um pouquinho
em função do que eu tenho visto, do que eu tenho discutido com os meus alunos na pós-graduação, né, que têm trabalhado com essas questões, e de algumas leituras minhas. Então, são alguns olhares, inclusive, alguns olhares um tanto em função do referencial que eu tenho adotado. Então, que aí cabe a você e o Luiz Gustavo achar se são interessantes ou não, tá? Mas, de antemão, eu fico muito feliz pelo convite, muito agradecida, né? É sempre tão bom ver os nossos alunos negros nesse processo, né, de formação, e eu sei o quanto que é difícil, né, por conta de tudo que a gente sabe, né, de tudo que você aponta no seu trabalho, falta de representatividade, né, falta de professores negros, essa pauta está presente. Então, assim, parabenizo o Fernando e o Gustavo, né, por essa empreitada, no sentido de trabalhar com essas questões, né, porque são questões bastante difíceis e espinhosas. A gente sabe como que isso perpassa aí o universo da UFTM, a gente sabe de racismo aí, por parte de professores com relação aos alunos, por parte de alunos com relação a professores negros na universidade, mas é próprio, né, é, não próprio da academia, está presente na academia, a academia reflete, né, essa construção social no qual nós estamos inseridos, uma sociedade pautada no racismo, né, e um racismo estrutural que eu não preciso dizer que está presente no seu trabalho. Eu começo sugerindo assim, uma mudança pequenininha no nome, no título do trabalho, e aí eu estou sugerindo assim, análise crítico-pedagógica dos elementos linguísticos de origem africana em Taió Quadrinhos, de Caissano de Oliveira. Aí, depois, se você olha, eu fui pontuando uma série de questões aqui que eu vou te mandar no texto, às vezes para melhorar um pouquinho a escrita, às vezes para dar mais visibilidade a algumas questões, né? Então, nesse sentido que vai a minha fala. Eu gostaria de te indicar, eu acho que uma obra que eu gosto muito, mas talvez, se não der para o texto, para trazer alguma coisa no texto, né? Mas para pensar futuramente, talvez vocês façam uma proposta de um artigo, não sei como vocês estão pensando. E aí eu sugiro, então, dar uma olhada nesse livro aqui, que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Talvez você até já conheça, o Luiz Gustavo também conheça, mas é uma obra interessante do Frantz Fanon, que eu acho que ela vai dialogar um pouquinho, né, com o que vocês trazem, porque ela tem um capítulo que é o negro e a linguagem, que eu acho que a experiência de vida do negro é um outro capítulo que eu acho que dialoga bastante. Tem um outro capítulo que é o negro e o reconhecimento. Eu acho que talvez você até já conheça, né, Paulo? Dado aí todo o seu percurso, eu entendo, tá? Mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que ela dialoga e vai trazer bastante elementos para você, talvez, trabalhar essa construção, né, da identidade e da subjetividade negra de uma forma geral. Ainda que a gente esteja falando que é uma obra destinada para as crianças, especificamente, eu acho que vai ser legal. Eu estou olhando aqui por conta das anotações, tá? Por conta também, porque ela reflete, né, o impacto do racismo na construção da identidade e da subjetividade de pessoas negras, e as crianças não estão isentas, né? Não, então, e aí é lógico que ele vai para uma abordagem, uma perspectiva do sistema colonial, mas eu acho interessante porque ele traz como esse racismo ele está internalizado, né? Tanto como ele está presente nas pessoas negras, em certa medida, e o quanto ele também é nocivo para pessoas brancas. Eu acho que isso é uma questão bastante interessante, né? Do quanto também essas pessoas brancas elas estão enclausuradas, né, nessa coisa do racismo, e o quanto isso também é nocivo para eles.
Então, acho que talvez aí, né, o quanto isso também, se o racismo nos nega a humanidade, né, essas pessoas brancas também, também em certa medida estão muito próximas, estão atreladas aí né, a uma visão, a uma questão de humanidade também muito presente, e aí, evidentemente, a partir da perspectiva do Fanon, né? Então, eu acho que ela vai também, como forma de dizer da importância do seu trabalho, por quê? Porque é isso também, né? A obra que você está analisando, em específico, o tópico falado, mostra isso, né? Como é possível também fugir dessa desumanização tão presente, porque é isso. Quando a gente está falando, quando a gente quer desumanizar, e eu acho que o Fanon traz muito presente isso, a gente usa dessas associações, né? A gente macaco, gorila, então a gente tem um zoológico inteiro para desumanizar, né? Baleia, né? Macaco, gorila, girafa, né? Então, quer dizer, não só para as questões negras, mas para outras questões, né? Se é alto demais, se é gordo demais, né? Então, urubu. Então, é nessa perspectiva de um zoológico inteiro, né? Nessa questão de desumanizar, ligar a essas questões, então está muito presente. Então, eu acho que aí o Fanon também pode te ajudar e trazer também uma fundamentação legal, né? Com relação também à questão da resistência, né? E aí dizer, olha, a imposição dessa língua do colonizador, o quanto isso é forte, está ali presente, e anula essa identidade cultural, né? Porque é isso, uma das coisas que o colonizador efetivamente vai se utilizar da questão da linguagem, né? E isso está lá, né, importante, né? Então, anula essa identidade, é uma forma de anular essa identidade cultural, né? Através aí da língua. Eu acho que também vai usar, vai te ajudar. A questão da representatividade aí, e ressignificação, educação como transformação cultural, que eu acho que também, em certa medida, ele vai trazer ali no livro. Eu acho que você pode fazer algumas analogias que eu acho que é legal, tá? Então, fica a dica aí, talvez para você dar uma olhada também. Eu acho também, quando você traz, em certa medida, a 11.645, né, que é a 10.639, talvez, numa nota de rodapé, fazer alusão a 11.645, né, que ela faz uma modificação, né, na 10.639, inclui a questão indígena, né, que eu acho que é importante, então valeria a pena você também trazer como uma nota de rodapé, talvez, né? Porque eu acho que é importante nesse sentido. Aí, o Luiz Gustavo, como são coisas né, pelas quais eu sou apaixonada, às vezes eu vou falando, e aí, né, então você vai me cortando aí no tempo. Eu fiz algumas correções aqui para deixar você continuar, tá? Eu acho também, talvez importante, até como forma de justificar o seu trabalho, trazer né, alguma apontamento, porque a gente tem as diretrizes. Então, também para justificar o seu trabalho, as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais. Eu acho que vale a pena você trazer como forma de qualificar ainda mais o seu trabalho, né? Assim, e o que está posto aqui para você, quando você traz a proposta, está ligado muito com as diretrizes. Eu acho que lá, como forma também de justificar e dar sustância, e dar, né, para o seu trabalho, trazer as diretrizes para a educação etnorracial, que eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho, tem tudo a ver com a proposta que você traz, aí como forma também ainda, né, de dar mais importância, né, e valor aí para o seu trabalho, né, nesse sentido.
Aí, deixa eu ver aqui só alguns apontamentos que eu trouxe aqui, eu acho que é importante para o seu trabalho, né? Eu sugiro colocar na justificativa e também quando você for lá trazer, né, a prática, a indicação da atividade, trazer lá, porque ela vai muito ao encontro e para mostrar, olha, né? E é isso, para dizer, porque eu acho que a gente precisa parar, né, de achar que está trabalhando as questões étnico-raciais, igual você mesmo falou, quando trabalha lá, um novembro negro, quando traz o desfile, a Miss a menina e o menino negro mais bonito, isso não é trabalhar educação para as relações étnico-raciais. Né? Isso não é trabalhar. E eu acho que daí a importância do seu trabalho, para mostrar que há formas e possibilidades de se trabalhar, né? Através de um trabalho que está disponível, que é bastante interessante. Então, só para ressaltar, né, da importância. Eu acho que talvez eu indiquei umas coisinhas, pequenas mudanças, talvez, nos objetivos, né, para você, e aí o Luiz Gustavo, depois se debaterem. Eu acho que o seu trabalho tem uma perspectiva assim, bem para além um pouquinho, deixa eu só voltar aqui, eu acho que um pouquinho dos objetivos, eu acho que foi um pouquinho modesto nos objetivos, né? Eu acho que seu trabalho né, promove aí, isso tudo eu acho que tinha que estar lá, né? Examina a obra, de certa forma, e promove representatividade, especialmente no que se refere à valorização da cultura e da ancestralidade afro-brasileira. Eu acho que isso tem que estar lá presente. Eu acho que também reflete sobre o papel da linguagem enquanto instrumento de resgate e preservação da memória e cultura afro-brasileira. Eu falei, coloque isso lá. Eu acho que foi um pouquinho, vocês foram um pouquinho moderno, né? Eu acho que para vocês pensarem, eu trouxe aqui e aí, né? E identifica, em certa medida, aí, né, o fortalecimento de uma educação antirracista. Eu acho que isso está lá presente. Achei um pouquinho modesto, acho que é próprio de nós, homens e mulheres negras, que estamos na academia. A gente sempre tem, né, essa coisa, não, o trabalho é muito legal, o trabalho é muito potente, então, bora lá, sabe? Bora lá dizer e fazer esse trabalho circular nos nossos cursos aí de pedagogia, como exemplos nos nossos cursos aqui de licenciatura, seja licenciatura em matemática, seja, né, eu acho que tem potência e se precisa mostrar, né, que é um trabalho, às vezes pode parecer bem despretensioso, que não é o caso, mas para dizer, Paulo, que não tem. Tá? Às vezes o mais desavisado, mas o que tá. Não tem, entendeu? Não tem, então, eu acho que é nesse sentido também, sabe? De trabalhar. E muitas vezes os professores desconhecem e parece, às vezes para você, nossa, é tão simples, eu estou fazendo. Não, não é. Tá? Então, só para a gente ter em mente, é isso. A lei tem mais de 21 anos, né? A Lei 10.639, e pesquisas apontando que não é trabalhado. E quando é trabalhado, é de forma muito incipiente, de forma ainda pejorativa, inclusive, né, promovendo estereótipos. Então, assim, é um trabalho que, a princípio, nossa, que você e o Luiz pode achar que é bem simples e despretensioso, e não tem nada disso.
né? E o que tem se apontado, eu acho que talvez vocês possam trazer isso, que a lei não é trabalhada, e quando é trabalhado, é trabalhado de forma estereotipada, num dia específico, que é no 20 de novembro, e quando a gente olha para as diretrizes, isso teria que perpassar toda a discussão. Então, quando você traz isso, seja para a educação infantil, seja para séries iniciais, quer dizer, da importância, né, disso, e de se trabalhar essas questões, os professores, nos levantamentos que a gente tem, daí a importância do seu trabalho, indicam isso, que não tem material, que não tem indicações de como trabalhar. Então, eu acho que precisa estar lá, né, dizer, olha, nós temos uma lei com mais de 21 anos, né, já completou uma maioridade, não, a gente continua trabalhando na escola de forma estereotipada, né, nessas questões, de forma descontextualizada e desconexa, né? Então, eu acho que isso vocês precisam pontuar isso, colocar o dedo na ferida, não tem que ter medo de dizer, não sabem como fazer, quando fazem de forma muito restrita, e o seu trabalho mostra a grandeza e a beleza, né, de se trabalhar isso de forma assim, muito tranquila, né, mobilizando crianças negras e não negras, né, para discutir esses conteúdos. Então, bora apontar isso, né? Você traz a lei, mas não diz que isso não é trabalhado, que isso é feito, nem que já fez 21 anos e que ainda a gente está debatendo, ainda está ouvindo os professores dizerem que não tem material. Como não aqui? Não é? Há um material aqui que não tem material, que não foram formados, etc. Aqui. Né? E, né, isso num curso de licenciatura em pedagogia, né? Então, aí só para destacar, eu já vou para os finalmente, senão eu não deixo, eu me empolgo, senão eu não deixo aí o Fernando falar um pouquinho. Olha, não fica assustado com um monte de marcação, um monte de coisa vermelha que tem aqui, mas é no sentido mesmo de ajudar, alguns termos que eu fui colocando e mudando, algumas perguntas que eu te faço, e que muitas vezes você usa o termo aqui, já indo para os finalmente, literatura. E aí, para você pensar e talvez demarcar, eu não sei se é uma demarcação de terreno mesmo, que você usa. A gente usa literatura afro, né? Aí você usa o termo na frente, e aí eu coloquei, talvez você pensar, porque tem isso também, quando a gente usa a questão afro, né? É por conta dos documentos, só estou achando aqui, é por conta dos documentos aí, né, as diretrizes também. Aí também, às vezes, vale a pena, né, porque você usa, então, talvez, deixa eu só achar aqui, porque foram algumas anotações, já estou indo. Então, aí para você talvez demarcar porque eu está usando, porque normalmente a gente utiliza, deixa eu só achar aqui. Comentário. O que eu coloquei, porque meu entendimento talvez aqui, você usa literatura negro-brasileira infanto-juvenil, né? Aí a minha pergunta para você é só o porquê do termo, para você só responder se você tem consciência, não que ter consciência, mas você só me esclarecer o porquê do termo, porque normalmente a gente usa literatura afro-brasileira infanto-juvenil, né? E que aparece um pouco nos documentos. E aí, assim, né? E aí você me corrija, né? O meu entendimento é que essa é a literatura afro-brasileira infanto-juvenil, é que é mais amplamente utilizada no contexto acadêmico, né? E cultural, para se referir a esse tipo de produção, né? A Conceição Evaristo às vezes usa, tem vários autores utilizando esse termo, mas talvez você tenha feito uma opção, eu queria só saber, né, a respeito. No meu entendimento, é um termo que mantém uma conexão
e aí eu digo lá no texto aqui para você, explícita, porque você fala muito com a questão ancestralidade, né? Então, quando a mim o termo literatura afro-brasileira, infanto-juvenil, a afro aí me remete à questão da ancestralidade africana, né, sem perder de vista no meu entendimento, né, a realidade brasileira, né? Ambos os termos, no meu entendimento, são válidos, né? Mas eu acho que a mais recorrente é a afro-brasileira, né? Mas aí só queria ouvir isso de você e mais dizer que eu fiz uma série de apontamentos, que quando você receber, é só no sentido de deixar o texto, a leitura um pouquinho mais fluida, então não fique assustado, não tem que acatar tudo, tá? Mas é mais nesse sentido. E aí, no mais, assim, dizer que eu acho que vocês precisam ser mais contundentes, assim, né? Eu acho que eu sei, mas eu acho que tem coisas ali que vocês precisam, sabe, colocar o dedo na ferida e dizer que não está presente, quando faz dessa forma, né? Eu acho que vocês foram um pouquinho modestos, assim. Mas no mais eu adorei o trabalho, parabéns. E aí só queria te ouvir a respeito desse termo, né? O porquê do uso do termo literatura negro-brasileira. E no mais é isso, parabenizar mesmo pelo trabalho. Interessante. Em relação ao Fanon, né, depois eu pensei na possibilidade de colocar o Fanon, né, porque tem esse livro que você citou, né, Peles Negras, Máscaras Brancas, e também tem um outro livro, que enquanto você falava ele me veio à mente, que é Os Condenados da Terra, né, porque eu trabalhei com o Fanon em um artigo que eu fiz, porque eu trabalho com um escritor no mestrado, que ele é um escritor negro, né, e algumas análises de poemas eu faço uso dessas obras do Fanon, né, e acredito que de fato, né, e o Fanon, ele trata essas questões de uma forma muito poética, né, e eu gosto da forma como ele aborda, e acredito que caia bem também no trabalho. Em relação ao termo negro brasileiro, de fato, você falou uma coisa que é bem interessante, especificamente por marcação de território, porque eu me baseei muito no Kuti. Ele tem um livro, Literatura Negro-Brasileira, né? Na verdade, as duas coisas têm o mesmo significado, né? Mas, assim, como eu também já tenho um certo conhecimento da obra do Kuti, né? Então, eu optei por usar a expressão negro brasileiro, porque eu acredito que fica ainda mais brasileiro, né? Ao invés de usar afro, fica muito mais abrasileirado, digamos assim. Mas a questão foi meramente estética. Não, eu acho legal, eu adoro essas coisas, de demarcar, parabéns. Eu sugeri uma nota de rodapé para ninguém estar dando essas coisas ruins, e aí dizer, olha, nós nos posicionamos no sentido de usar o termo sim, e que lindo, e eu acho super, super, super legal. Os Condenados da Terra, eu acabei não indicando, porque é um livro maravilhoso, mas é um livro bastante chocante. Tem outros autores, mas eu acho que como você tem conhecimento dos dois, os livros vocês trabalham, entendeu? Esses dois trabalhos dele, eu acho que dá uma vezes, eu acho que já que vocês conhecem, né, então, nos trabalhos, os Condenados da Terra daria ainda um tom mais, né, contundente, assertivo, né, mais de luta, de posicionamento, né, ao trabalho. Acho que valeria a pena, sim, tá? Mas é isso. No mais, parabéns aí pelo trabalho. Bom, Vânia, gostaria muito de agradecer. Desculpa, pode falar, Paulo, perdão. Gostaria muito de agradecer as suas contribuições, elas são muito preciosas, eu acho, para o trabalho, para enriquecer. Nós temos intenção de publicar, sim, tanto é que a nossa ideia original já era
ter mandado para publicação antes de vir para a banca, só que sabe como que é o tempo que a gente tem, né? Tanto para o Paulo quanto para mim, é interessante que a gente publique, né? O Paulo porque está na pós-graduação, eu por ser professor, e também a questão da importância do tema de ter trabalho produzido que possa ser utilizado e socializado, né? Então, eu acho que é extremamente importante, principalmente partindo de um autor negro, né? Paulo Aranha. Apesar de ter um orientador branco, né, a gente tem a questão da... Por isso que eu não te silenciei, Paulo, porque eu acho que é uma questão que tem muito a ver com as suas vivências. Então, é importante... Eu tenho o meu lugar de fala enquanto homem branco, mas o meu lugar de fala é diferente do seu. E essa questão é uma questão que é extremamente importante ser ouvida por alguém que vivencia essa realidade. Eu jamais vou entender o que é ser minimizado porque meu cabelo é crespo. Eu jamais vou entender o que é ser minimizado porque minha pele é escura. Só porque eu tenho uma pele escura, que eu nasci com essa característica. Né? Então, acho que é importante ter essa questão das falas. Ivânia, muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente vai incorporar isso. Talvez a gente não tenha tempo hábil de incorporar para a versão do TCC que vai para os arquivos da pedagogia, mas para a publicação, com certeza, a gente vai fazer isso. Eu só queria ressaltar, eu acho que é algo importante, que muitas vezes, eu estou parabenizando você e o Fernando, né, pela iniciativa, que falou a história da disciplina, mas muitas vezes o que eu tenho visto amarras relacionadas com essa questão de lugar de fala. Né? Se popularizou e há entendimentos equivocados, inclusive, né? E às vezes eu tenho visto, ô Luiz e Paulo, as pessoas se utilizarem, por isso que eu estou parabenizando você, se utilizarem dessa fala, eu não tenho lugar de fala, para não problematizar, para não questionar. Não tem lugar de fala, tudo bem. Entendemos, mas a gente precisa de vocês trabalhando com a gente, olhando para essas questões, problematizando essas questões. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos Exatamente, Vânia, concordo com você. Que é a questão do lugar de onde se fala, né? Não é porque eu não vivenciei que eu não posso ser uma pessoa que defende a questão, né? E reflete sobre a questão na minha perspectiva de homem branco mesmo. Sim, e aí é importante isso. E o que eu tenho visto é isso. Eu não tenho. As pessoas, eu não vou discutir, não vou problematizar isso, porque eu não tenho lugar de fala. Não precisa discutir, né? Mas mesmo nós, mulheres negras e homens negros, que às vezes temos a pele mais retinta ou a pele mais clara, então, se for ver, também não podemos. Então, eu acho que é isso, eu acho que é importante. E o que eu tenho visto é isso, as pessoas utilizarem essa questão do lugar de fala para dizer, olha, eu não vou falar sobre isso porque eu sou branco, loiro, dos olhos azuis. Não, vem compor com a gente, vem fazer parte com a gente, vem problematizar isso, vem nos ajudar a olhar para essas questões, tá? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, por isso que eu acho, parabenizo mesmo, e a gente precisa entender como a gente tem relativizado e usado de forma indiscriminada e pouco reflexiva essa história do lugar de fala, é só nesse sentido. Exato. Vânia, muito obrigado. Vânia trouxe, né, Muito obrigado. Eu sabia que ia ser ótimo você estar nessa banca, Vânia. Tanto é que, quando a gente estava discutindo a banca, seu nome me veio na cabeça assim imediatamente, porque eu sei do teu histórico em relação à defesa dessas questões e a importância da sua voz, né, dentro da universidade. Tanto em relação à questão que você pesquisa, quanto à representatividade de mulher negra, né? Que são tão poucas, né? Dentro da universidade, assim, a gente consegue contar em uma palma da mão, talvez, eu acho que até sobra dedo. Então é importante a gente ter essas questões aí. Quando eu ministrei a disciplina para o Paulo, Vânia, foi a primeira vez, né? E aí eu fiquei bastante seguro. Eu lembro que na primeira aula eu coloquei para eles que eu assumi aquela disciplina, porque na pedagogia você faz tipo um processo seletivo. Não teve candidato para a disciplina, foi o único. Né? E que eu até comentei com eles, né, que eu me sentia naquele primeiro momento meio desconfortável de dar uma disciplina sobre essa questão,
sendo que parece que é meio hipócrita, né, um homem branco tratar de questões étnico-raciais, né? E aí eu pedi bastante contribuição dos alunos negros, né, da turma, e foi bastante... O pessoal, né, participou bastante, né, Paulo, na época. E hoje, quando eu oferto a disciplina, eu convido pessoas negras para falar das questões, que é uma forma de dar espaço para essas pessoas falarem também, né? Não tirando a minha responsabilidade enquanto ser humano, né, de discutir a questão, mas também trazer as pessoas para trazer essas representações, né, que eu acho importantíssimo, assim, que essas vozes sejam ouvidas, né, sem que a gente também deixe de assumir nosso compromisso em relação à questão que é um compromisso de todos, né. A luta antirracista não é só das pessoas pretas, é de toda a sociedade, né, como a luta anti-homofóbica não é só dos gays, né, e das lésbicas. Então é importante trazer essa questão. Vânia, gratidão eterna. E aí eu gostaria então de convidar o Fernando agora para falar um pouquinho sobre o trabalho, as contribuições dele, e aí depois eu faço mais um fechamento sobre isso. Então, eu quero muito agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, professor Gustavo, Paulo, ouvir a professora Vânia, foi muito bom, Vânia, te ouvir, muito bacana. Aí eu queria falar um pouquinho por que eu estou contente de estar aqui nessa banca. Porque quando eu fiz biologia, nós tínhamos um seminário, a gente chamava de Seminários da Fome, do meio-dia a 1h da tarde. E aí os alunos se mobilizavam para trazer temas para ciências biológicas e participava do pessoal da biologia e de outros cursos também. E na época que eu escolhi fazer biologia, eu gostava muito de história, e aí eu trouxe como tema o título, né, eu lembro direitinho, isso foi em 1998. O título era Racismo e Antirracismo, o elogio incondicional da diferença. Eu adorei esse seminário, né? Aí tá, os anos foram passando, e aí esse ano eu me deparei com uma iniciativa muito interessante do governo federal em parceria com as universidades, do MEC com as universidades federais. É um curso de extensão, né, sobre diversidade étnico-racial, que inclusive está aberto em muitas universidades. Então, os professores da educação básica e também professores da universidade têm a possibilidade de então passar, né, por essa formação, que é a distância, e aí eu me matriculei. E porque eu fui lembrar lá da minha história lá atrás, pensei, eu acho que é esse momento de eu dar uma aprofundada, até mesmo para dentro do curso de biologia, né, trazer essas questões, né, deixa eu até conversar com o Gustavo, né, a gente trocou algumas ideias, e levar isso também para o pessoal da biologia, que eu acho, assim, essencial. Então, por isso, Paulo, que eu acho legal estar aqui hoje, e aí a hora que eu li seu trabalho, eu falei assim, nossa, isso aqui tá contribuindo para a minha formação, né, e é importante, porque o professor, ele está sempre em busca, né, a gente não está pronto, a gente está se construindo ao tempo todo. E aí, quando eu estava lendo seu trabalho, aí a primeira coisa que eu pensei assim, olha, eu acho que esse formato desse trabalho aqui, como ele está, e lógico, com algumas sugestões de modificações, ele já está ótimo para entregar, né, como um trabalho de conclusão de curso, sem tantas modificações. Primeiro o aspecto que eu vi foi esse. O segundo foi a curiosidade que isso me gerou, né, então quando você coloca lá sobre a origem das palavras e fala sobre o Yorubá, aí eu fiquei pensando assim, tá, é muito legal falar sobre isso, mas eu fiquei pensando, para quem for ler o seu TCC, o que significa, qual que é o significado disso? E aí eu fiquei pensando até em relação às questões geográficas, né, porque a África é tão diversa, né, a África é um continente tão rico, tão diverso de culturas. Eu fiquei pensando, essas influências, elas vêm de quais povos, né, vêm de quais regiões ali da África, que eu acho que essa informação ela é importante, né? E aí a minha sugestão, Paulo, de colocar na discussão do seu trabalho, especialmente entre a página 18 e página 19, essa questão, né, sobre essas influências, né, da África, dos povos africanos aqui para a cultura brasileira. E eu fui procurar um pouquinho, né, e eu vi lá que o povo Urubá é um grupo étnico africano que habita principalmente a Nigéria, mas esse povo pode ser encontrado também em outros países da África Ocidental, como o Benin e o Togo, né? Então, achei muito legal, porque é interessante, quando a gente vai falar das nossas origens, a gente pensa
na questão da língua, mas a gente pensa também nessa parte da onde está vindo, né? De que local que está vindo essas influências. Então, a minha sugestão, e aí você vai ver com o professor Gustavo, de repente colocar na discussão do seu trabalho, falar sobre isso, porque a África é tão extensa, né? Então, de quais locais ali, onde estão esses povos aí, iorubás que contribuíram aí, né, para a cultura brasileira e contribuem para a cultura brasileira, né? Então, eu estava vendo, né, eles tiveram muita contribuição na arte, na música e na religião, né, muito interessante, e vi como curiosidade, especialmente falando sobre a Nigéria, né, base, certo, mas ela vai remeter ali cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente resgatar um pouco da nossa história, né, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho ali a origem, a descendência italiana, mas também de povos indígenas, vamos supor ali, do nosso Brasil, houve essa miscigenação. É legal a gente falar, pontuar isso, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, de trazer mais informações sobre esse aspecto. Eu acho que, para quem vai ler o seu trabalho, conseguiria, através da discussão do seu trabalho, e ter mais essa origem urubá. Eu acho que foi a única coisa que eu coloco como sugestão, assim, que eu acho que é legal falar, né? Porque, por exemplo, às vezes pode ser óbvio para mim e para você, vamos supor, que a questão da cultura urubá é muito importante, mas para quem é leigo ou que não conhece muito, vai simplesmente ler, né? E aí falta essas informações. Então, foi o que eu observei. E aí, Paulo, eu me coloco nesse momento como aquele professor que está em formação, né? Então, eu acho que esse contato com aquilo que o MEC está propiciando em parceria com as universidades vai ser muito bom. E você, se você também é professor, você falou que dá aula de inglês, eu acho que é um curso legal de se fazer, viu, para quem está sendo egresso de um curso de pedagogia. Acho que vale muito a pena participar dessa iniciativa trazida pelas universidades. E não é só uma universidade brasileira, são várias do Brasil, e estão lá precisando de alunos, professores, tanto da educação básica quanto da educação superior. Então, Paulo, eu só tenho assim a agradecer e parabenizar seu trabalho. Eu achei bem legal, né? Eu acredito assim também com as contribuições da professora Vânia, né? Você vai ter aí um tempo para junto com o seu orientador, para você refletir, ver aquilo que é essencial nesse momento, lembrando que é um trabalho, né, de TCC, e aí quando a gente vai para uma publicação, isso se expande muito, né, referenciais teóricos. Mas na minha visão ali para o TCC, eu acredito que você cumpriu assim muito bem, tá? Então é isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Fernando, muito obrigado pela contribuição. Interessante, eu acho que é viável colocar essa questão, né, talvez aquele mapinha, eu até te passo, tá, Paulo, que eu uso em aula, que eu mostro as diferentes contribuições, né, porque quando a gente pensa nas influências africanas, você tem influências diversas aqui no Brasil, né, o Iorubá é só uma delas. Provavelmente o Congo é outra influência, eu não sei, não lembro agora qual que é a origem, mas eu acho que não é Iorubá, a origem do Congo, que é da total ancestralidade, né? Então, é o que eu estava pensando, porque a obra traz essa questão da cultura iorubá, da linguagem iorubá, né? Mas, por exemplo, no meu caso, né, que tive meus descendentes vindos de Angola, o idioma era o quimbundo, né? Que é bem diferente do iorubá, né? Então, assim, pontuar isso seria interessante também, né? Porque a África ela não é um país, né? A África, ela é um continente, né? E o que se tem de país foi feito a partir da perspectiva do colonizador, né? Porque dentro da África, a África dividida por ela, né? Ela é extremamente diferente do que nós temos. Eu gosto da Grada Quilomba, ela faz uma reflexão muito legal sobre essa questão de como foi dividida a África, né? Eles se reuniram na Alemanha por um Kaiser, né? E lá eles
dividiram, né, da forma como eles se interessavam, né, pelo... Conforme a colonização, né? Isso. Provavelmente. Vânia, pode Eu falar? acredito que seja interessante colocar, de que alguns locais, mesmo que tenha essa questão da colonização, assim, para a pessoa se localizar, sabe, na leitura. Isso. Eu acho importante. Fiquei pensando sobre isso. Não sei o que vocês acham. Acho importante, viu? E, Vânia, você quer falar alguma coisa? Gente, só que eu não estou entendendo o que a Vânia está falando. Tá falhando. Falhando. Tá falhando, Vânia. Que eu achei que era só eu, porque... Sim, estava sempre, claro. Eu vou falar nessa perspectiva da visibilidade da importância do trabalho, talvez fazer uma conexão com o trabalho da Chimamanda Ngozi, quando ela vai falar dessa história do quanto é importante para o branco colonizador a digitação de uma história única. Né? E aí a gente sabe de todos os problemas de uma história única. E aí eu acho que vai ser tem um problema de outras histórias que se contam. E aí acho que talvez seja esse interessante também, eu tenho acredito no futuro, e não tenho junto com vocês, né? Porque, assim, tem muito bem, né? Mas, assim, mas uma beleza bastante. Sim, a opinião que está falando. Vânia, cortou bastante. Né? Eu não sei se eles porque para mim eu vi muito truncado, não deu para entender se eles conseguiram, não sei. Ou só eu que. Eu acho que a gente tem que desligar as câmeras, Ah, tá. porque acho que a interferência tem disso também. Peraí. Vânia, nós vamos fechar as câmeras. Aí, Paulo, você vai ter que fechar também, viu? E aí eu acho que tenta falar de novo para ver se vai dar certo. Tá cortando ainda, hein? Tá. O que será, gente? Porque parece que tá. A tua fala a gente não consegue entender porque fica. Parece que ela tá sendo picotada, assim. Tá. Você não quer entrar, sair e entrar de novo, Vani? Que às vezes aí melhora. Tenta sair e entrar de novo. Aí agora deu para ouvir, né? Na hora que eu fazer isso, deu para ouvir. Melhorou, Luiz? Nossa, 100%. Não, então, eu estava querendo dizer o seguinte, que talvez também como forma de contribuir com o trabalho, tem um texto de uma autora que chama Chimamanda Ngozi, que é O Perigo de uma História Única. Não sei, talvez Paulo até conheça. E aí, eu acho até... Né? Oi? Eu conheço. Então, Paulo, talvez seja legal trazê-la um pouquinho para dialogar, porque é isso também, né, que a tua proposta faz, né? Problematiza e coloca o dedo na ferida quando a gente está falando de um perigo de uma única história ser contada, né? A partir de uma perspectiva branca, eurocêntrica, né? Machocêntrica e assim por diante. Então, talvez aí, né, no futuro, para um artigo, trazer também um pouco a Chimamanda para dialogar com vocês aí no artigo. Era só isso, nesse sentido.
Muito bom, Vânia. Acho que agora a gente pode ligar a câmera, né? Acho que deu certo. Pronto. Bom, gostaria então de agradecer ao Fernando também pelas contribuições, né? E para a Vânia de novo, né? Agradecer de novo. Fiquei muito feliz, né, com as contribuições de vocês. E a gente que é orientador, Paulo, a gente não faz sugestões nem críticas ao trabalho, a gente faz isso durante o processo, né? Eu só queria dizer que para mim foi um prazer te orientar. Fez eu voltar na minha formação em letras, né? Porque como você tem formação em letras, trouxe a questão da literatura, né? Que como eu fui muito para a área da biologia, eu perdi um pouco do contato com essa questão das letras, e como você tem um vínculo com o lugar que eu fiz o curso de letras, para mim foi legal eu fazer essa visita à minha ancestralidade, não ancestralidade genealógica, né? Mas ancestralidade ao longo do meu tempo de vida. Foi legal, assim. Você escreve muito bem, então isso facilitou demais o meu trabalho de orientador. Você foi responsável, quando você percebeu que você não ia conseguir escrever, você falou para mim, não vou conseguir fazer isso, vou ter que deixar para o próximo semestre. Acho extremamente importante a gente ter essa postura, sabe? Saber, olha, eu consigo até aqui, só que nesse momento para mim está inviável, porque eu estou com muitas aulas e tal, que era para você ter defendido antes, mas não foi possível por causa da questão da realidade. É importantíssimo você ter tido esse movimento de falar, olha, não vai dar. Porque a gente precisa disso também, sabe? Orientador, a gente quer que o aluno defenda, mas às vezes o aluno ele tem as questões da vida dele, né? Que podem limitar. E então, texto de altíssima qualidade, praticamente assim, a gente consegue ler, acho que talvez pela influência das letras, né? O teu texto, ele tem um fluxo, né, de leitura muito bom. Então, acho que isso facilita bastante. E você é uma pessoa muito tranquila de lidar também, né, que isso também é importante para a gente, para a relação de orientador-orientador, apesar de a gente nunca ter se visto pessoalmente, né, visto pessoalmente, acho que facilita muito esse jeito gentil, educado, sabe? Essa calma que você tem, isso é muito bom para a gente, enquanto orientador, né? Mesmo que você tenha ficado ansioso, alguma coisa nesse sentido, você não deixou transparecer em momento nenhum, porque para mim foi uma orientação bastante tranquila, e eu acho que o teu trabalho, ele resultou resultou em um texto de alta qualidade. Com alguns ajustes a gente consegue publicar ele muito bem. Eu acho que é importante a gente publicar o trabalho para que outras pessoas tenham acesso, né? Se uma das queixas que é feita é a falta de material, vamos contribuir com esse material. Na verdade, existem materiais, talvez a divulgação deles precisaria ser mais intensificada, né? Não sei se há interesse, né, que a divulgação seja feita, que também tem esse detalhe. Então, acho que é uma questão que a gente pode pensar. E eu acho importante na publicação a gente trazer essa perspectiva mais combativa mesmo, essa realidade que está posta, que é até uma forma da gente discutir de uma forma metalinguística, né, a questão do antirracismo, né, porque fazer as críticas, né, por que essa lei não foi aplicada ainda de fato, apesar de ter 21 anos de homologação? Por quê? Não há materiais ou as pessoas não têm interesse em acessá-los? Sabe, eu acho que é interessante a gente trazer essa contundência que a Vânia trouxe, né? Ela usa uma palavra fina, né, elegante, contundência, mas eu acho que é uma questão mesmo da gente ir para cima mesmo, sabe? Partir para cima. E aí você te passo a palavra se você quiser falar alguma coisa, e aí logo depois eu vou pedir para as pessoas que não são da banca saírem para a gente deliberar, depois eu te mando um aviso lá no WhatsApp dizendo, olha, pode voltar. Beleza? Mas você pode falar alguma coisa se você quiser. Eu quero agradecer, né, na verdade, a você, né, pela disposição e pelo respeito ao meu texto, à minha ideia, né? Eu quero agradecer também à Universidade Federal, né, do Triângulo Mineiro, pela possibilidade, né, do meu ingresso em uma universidade pública, né? E assim é extremamente importante. E vale ressaltar que eu entrei na universidade por cotas, né? Eu sou um cotista, então assim é a política sendo feita, né? É a política da inclusão sendo feita e da forma como eu acredito, que é pela educação, né? Eu acho que tudo deve partir a partir da educação, né?
Eu quero agradecer também aos que estiveram aqui na sala, né, me acompanhando, aos meus amigos, muito obrigado também. Né? Eu quero agradecer também, embora já não estejam mais aqui, né, a diretora e a coordenadora da escola em que eu trabalho, né, porque eu estava em horário de aula, né, então eu quero agradecê-las também. A banca, né, pelas considerações que foram realmente importantes. A Vânia, suas contribuições, assim, são excelentes, né. Eu acho que a academia, né, ela é muito solitária, né, a academia, ela é extremamente solitária, e esses momentos que a gente tem de compartilhar saber, né, é o que nos sustenta para permanecer nela, né. Acho que a graduação, a gente tem mais contato com pessoas, embora eu esteja fazendo de modo EAD, né, mas a pós-graduação, ela é extremamente solitária, né, é você e você, de vez em quando o orientador, né, é você e o seu texto, né, e quando a gente encontra contribuições que são importantes para o nosso crescimento intelectual, não tem preço, né. Então, é isso. Muito obrigado a todos que compartilharam e que estiveram comigo até agora. Paulo, muito obrigado. Eu vou pedir então para você, a Michelle e a Ana Letícia saírem agora, e aí quando a gente terminar a deliberação, eu te mando um recadinho lá no WhatsApp, e aí você pode pedir para o pessoal entrar de novo, tá bom? Bom, pessoal, acho que saíram todos. E aí, Sim. qual é o parecer? Gente, tem bastante leitura. Explora essa criatura, Luiz Gustavo. Ele tá, porque assim, ele tá fazendo mestrado, né, Vânia, lá na Letras da Unesp, né, de Rio Preto. E ele estava muito corrido, ele estava, acho que em 4 ou 5 escolas, em cidade diferente. Então, assim, você vê que ele entregou nos 45 minutos, sabe, o trabalho, mas estava bem escrito, eu fiquei tranquilo, porque estava bem escrito, né. Mas dá para explorar esse conhecimento dele, acho que dá para ir além. Até eu estou tentando combinar com ele, um dia que ele estiver lá no Unesp de Rio Preto, tentar estar em Rio Preto para conversar com ele pessoalmente, sabe? Que eu acho que isso facilita um pouco, sabe? Esse contato tete a tete, né? Não, Já que é viável, né? Porque ele é de Jales, na verdade, ele não é de Rio Preto, ele é de Jales. E aí tem que pensar quando ele estiver lá, né? Rio Preto disciplina. Mas, assim, maravilhoso. Assim, eu fiquei super feliz quando ele veio com a proposta. Eu falei, que legal, né? Traz uma proposta que é original, né, que trata a questão da literatura, que tem a ver com questões que ele tem muito interesse em discutir, porque é ruim, né, os TCCs, você percebe que às vezes os alunos, eles não se envolvem muito, né, no processo, e ele se envolveu 100%, assim, porque era uma questão que ele queria falar sobre, né. Nossa, legal demais, adorei a ideia. Tem que publicar, é sério mesmo, não estou fazendo... Sim. Às vezes a gente fala, agora eu estou falando mesmo sério. Eu acho que escrever uma boa fundamentação e tal, eu acho que vocês deveriam publicar, entendeu? Sério Não, mesmo. assim, a ideia nossa era publicar, porque como ele demorou demais para entregar a versão, a gente não conseguiu trabalhar mais esse detalhe porque você tem que dar um pouco mais de corpo de argumento, né? Para poder publicar. Porque o trabalho está muito, muito descritivo, né? Assim, tem pouca fundamentação, tem mais a questão das impressões, né? Mas aí não deu tempo desse processo por causa da correria dele, né? Ele quer terminar a graduação, né? Porque para se dedicar ao mestrado. E aí dá para fazer a publicação para ele, vai ser interessante, porque o que ele está fazendo no mestrado tem uma ligação com o que ele propôs aqui. Então ele não vai precisar sair tão longe, né? E precisa da publicação no mestrado, né? Então já mata 2 coelhos. Então ele não vai sumir, ele não vai sumir. Ah, não vai. Fernando está entre nós. Não, Gustavo, eu vejo que está super adequado aí para concluir, né, para aprovar. Eu acho que na minha fala, eu acredito que eu deixei isso claro, né. Eu acredito que ele cumpriu aí o seu curso, né, o seu processo que ele precisava.
Muito bem. Então, aprovado, né, gente? Eu vou depois verificar, porque criar-se a ata no SEI, eu vou conversar com o secretário da Pedagogia, para depois a gente poder, e aí eu informo vocês para poder assinar a ata, tá? Eu vou chamar ele para voltar, porque até por causa do horário, para a gente poder comer, né, gente? Porque começa a Aí faltar na hora que glicose, enviar né? a ata, só fala para o secretário colocar os departamentos, porque senão às vezes ela faz e não coloca disponibilizado. O que tem mais problema geralmente é isso. Então é Exatamente, DCD e DECMET, né? exatamente. Deixa eu colocar para esse lembrete, porque realmente eles esquecem, porque como é lá do IELAX, eles esquecem que tem que colocar os departamentos que não são do IELAX, né? Deixa eu pedir para ele voltar. Também queria parabenizar vocês. Fico tão. Isso acalenta meu coração, porque eu vejo que essa universidade tem jeito, viu? Você, Fernando, tem jeito. Tem, viu? A gente não pode desistir, viu, Vânia? Tem hora que dá vontade de sair correndo, gritando, mas eu tenho muita esperança. Tem muita gente, sabe, que quer alguma coisa séria, sabe? Bom, mandei. Ele estava calmo, tô feliz que ele. Em momento nenhum ele mostrou ansiedade, sabe? Bem tranquilo, assim. Tão bom, né? A gente orientar aluno assim. Não, e ver chegar até o final, né? Um menino negro. É muito bom, né, Vânia? Outro dia eu estava olhando para os alunos da biologia e falei assim, gente do céu, apesar de ser um vestibular que não é tão concorrido, assim, tudo mais, você vê que ainda, mesmo com as cotas e tal, você vê que o ingresso ainda de pessoas negras é baixo, né? Uhum. Em curso superior. Estou pensando em licenciatura, agora você imagina aqueles cursos que, tipo, medicina, engenharia, como que é o ingresso deles lá, né? Ai, credo. Bom, Paulo, gente... Nossa, pós-graduação. Bom, Paulo, a gente conversou e a gente decidiu te aprovar, né? Então, parabéns. Agora é só formar, né? Formar e... Demorou, mas conseguiu, né, Paulo? Demorou um pouquinho só, mas... Tá ótimo, muito obrigado. Agora você pode pensar no mestrado e a gente vai manter o contato para a questão da publicação, viu? Paulo, a gente vai conversando. O dia que você estiver em Rio Preto, com a da disciplina, que você for, se estiver programado, você me fala, que às vezes eu posso estar lá. Por exemplo, no final do mês, eu vou estar a semana inteira, que eu vou estar em férias. E aí, de repente, a gente combina de se encontrar, tomar um café e estabelecer um cronograma, alguma coisa assim, né? Desculpa, te cortei. Pode... Imagina, tá certo. Não, a gente vai conversando em relação à publicação, né, e fazendo os ajustes necessários para que o texto fique melhor, né? Fique melhor. Bom, parabéns pela aprovação. Ivana, Fernanda, vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha aqui, para ficar para registro? Não sei se é viável para vocês, aí eu... Você consegue, Ivana, ou não? Não está aparecendo? A minha câmera está aberta. Não está aparecendo só para mim, gente? Não está aparecendo. Não tá. Não tá. Não tá? Não tá? Não, tá só um V. Parece um V. Gente, é hoje. Eu vou entrar e vou sair de novo. Rapidão. Só... Beleza. Tá tranquilo. Só para a gente deixar registro, né? E parabéns de novo, Paulo. É isso aí, ó. Mais uma etapa concluída. Agora deu. Agora sim. Vamos lá. Vamos sorrir. Pera aí, 1, 2. Sorrir, 1, 2 e... Ai. Aí eu mando para vocês depois a foto, viu? E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Bom dia para todos nós. Bora comer, né? Essa aqui já tá doida para comer, ó. Tá me chamando aqui faz tempo, ó. Ao fundo, também doido para comer. Sei como que é. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Até mais. Até breve. Tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até. Até.